Boa noite, senhoras vereadoras, nobres pares, público aqui presente, sejam bem-vindos, internet. Tenham sempre essa casa como uma casa de participação popular, né? Quero começar falando um pouquinho, não me manifestei nas moções, mas como o tema vai girar um pouco em torno da questão do esporte, dar os parabéns também para o projeto Para Todos, né, o Parklet, que seja uma comum ação, não é? Que as pessoas, de fato, se empolguem com as boas ações. Então, parabéns aí a Thalita, ao Júlio, não é? Faço minhas palavras que já foram ditas anteriormente. Eu quero iniciar minha fala fazendo um pouquinho do exercício que as pessoas nos pedem, não é? Então, o vereador, como representante da população, é quase que uma obrigação a gente poder usar esse tempo da tribuna para fazer propaganda das coisas boas e convites também. Então, coloca para mim o primeiro convite. Então, é convite de uma festa, na verdade a quarta festa do Frango com Polenta, que vai ocorrer no próximo sábado, 18 de agosto, às 19 horas, no Salão da Comunidade São Mateus. Quem está organizando são alguns jovens, eles participam de um grupo chamado TLC. Não é? Para quem conhece o TLC, o Treinamento de Liderança Cristã, é um grupo de jovens que já existe há mais de 40 anos, não é? Desde a sua fundação do Padre Haroldo, então estão todos convidados para participar. Também o outro convite, essa semana, inicia-se a Semana Nacional da Família, de 12 a 18 de agosto, né? Então, esse tema, o ano, a Hora da Família, o que a gente vai discutir nessa semana aqui no Brasil é a mesma discussão que está sendo realizada hoje em Dublin. Né? Então, qual que é a importância da discussão a nível mundial? A gente entender que em nenhum momento, quando a pastoral da família ela se manifesta, ela não tem como inimigos qualquer uma outra decisão, qualquer outro pensamento, não. Que a gente possa unir forças, não é? Então, essa semana, que a gente possa pensar um pouco nessa questão da família. As comunidades aqui da cidade de Vinhedo, com certeza, estarão reunidas pensando nesse tema. Pode colocar o outro também. A gente já começa a se manifestar fazendo o convite para a 15ª Semana Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele ocorrerá do dia 27 ao dia 31 de agosto, mas conversando com algumas mães, conversando com alguns membros do Conselho, eles já pediram para que a gente comece a divulgação. Então, sempre um tema na última semana de agosto, a gente deve defender um pouquinho, entender qual é a verdadeira inclusão, o que é de fato a pessoa com deficiência. Não é? Esse ano eles terão várias atividades, então estarei falando, usando o gerúndio aqui, falarei aqui na tribuna, fazendo várias vezes o convite. Quero lembrar também, pode tirar esse, semana passada, alguns moradores ali do Vida Nova, Altos do Morumbi, eles me procuraram o gabinete, pedindo ajuda para uma questão que, reincidentemente, essa Câmara tem falado. Outros vereadores já falaram que é a questão das quedas de energia da CPFL. Né? Então, as casas que, por desconhecimento, não sabem de qualquer perda provocada por uma queda de energia, aparelho doméstico, etc., é possível o ressarcimento. Eu entrei em contato com o gerente da Divisão de Relacionamento do Poder Público, chamado Rogério Moura. O Rogério ele se disponibilizou algumas equipes e na quinta e na sexta-feira ele fez algumas podas, né, de alguns galhos que estavam, de fato, suspeitos ali de provocar um problema. Mas é muito pouco isso, né? É necessário que a gente se una, através do Poder Legislativo, pensar maneiras para a gente cobrar da concessionária uma ação mais efetiva. Não é só uma curiosidade, ali na divisão Altos do Morumbi e Vida Nova, existem duas redes diferentes que alimentam a energia daquela região. Então, quando acontece um acidente na Estrada da Boiada, na Estrada da Capela, que danifica algum poste de energia, toda aquela região fica sem iluminação. Então, é necessário que a gente repense esse tipo de situação. Então, só um retorno, ele nos ajudou em partes, não é? Estaremos aí, vou continuar cobrando. Aqui eu quero falar especificamente para os pais e para os jovens que vêm trazer uma reivindicação. Né? Eu vejo até o secretário de esportes aqui, sempre bem-vindo nessa casa. Eu acho que é importante o diálogo para a gente solucionar o problema. Não é? O que eles trazem de demanda, de reivindicação? A principal preocupação atual dos pais e dos jovens, todos os atletas ali de karatê, taekwondo, hoje a gente não consegue atender a necessidade para que eles participem de torneios regionais. A gente não está nem falando de torneios de fora do estado de São Paulo. Por quê?
tem um custo aí de transporte, tem um custo de inscrição, tem um custo de alimentação, e esse custo, ele é necessário ser planejado. Então, fica aqui uma reivindicação, né, senhor secretário, para que, de fato, a gente planeje, de fato, como que essas crianças elas vão participar. Porque, como disse bem uma das mães, não tem sentido o jovem participar de uma atividade, de um treinamento, né, um aprendizado de um taekwondo, por exemplo, e não competir. Né? Então, coloco o meu gabinete à disposição. Nós vamos utilizar, vários vereadores acredito que vão se manifestar, porque nós nos reunimos com esses pais, e eu acredito que seja urgente essa demanda, Val. Eu vi que durante a semana teve uma manifestação da secretaria para correção da goteira, mas que isso não seja um empecilho. Infelizmente, eu quero agora entrar no tema específico dessa noite. Eu não gostaria de imaginar isso, mas acredito que a solução passa por um planejamento da gestão como um todo. Não vejo como a Secretaria do Esporte a culpada, não. Mas ela tem uma importância muito grande, não é? A partir do momento que o esporte não é cuidado na cidade, qual vai ser a consequência? Então, vamos colocar o meu raciocínio para tentar ajudar a cidade, não é? Então, eu fiz um resumo do que seriam as propostas que eu, como vereador, comentei na semana passada, não deu tempo de aprofundar o assunto, mas o que eu acredito para que a gestão municipal tome um outro rumo, que é um rumo que traga benefícios para a população. Vamos tentar entender. Pode colocar o outro gráfico. Quem está na tribuna, eu peço desculpa porque eu ainda utilizo esse método, que esse método do gráfico, quem está na internet ele consegue ver sem nenhum problema, não é? Mas eu vou fazer um resumo aqui que ajuda a gente a entender. Então, primeiro, quando eu coloco essa previsão de despesa diária por órgão da administração, são as informações do próprio Diário Oficial, e esse diário, o número 377, de 14 de dezembro. Então, é fácil a gente identificar ali na esquerda o total previsto de arrecadação para 2018. R$ 462.572.217,03. Se a gente olha ali no gráfico de Pareto, só abrindo um parênteses, o Pareto a gente utiliza muito quando a gente quer definir as prioridades de trabalho, não é? Então o Pareto ele foi um estatístico e ele conseguiu identificar rapidamente que 20% da demanda corresponde a 80% do que a gente tem para melhorar. O que eu estou dizendo? Ali na esquerda, a gente tem a educação, a saúde, depois a Sanebave e os serviços municipais. Pode colocar outro gráfico? Então, eu tirei os pontos principais aí. Essas 5 pastas, elas correspondem a 80% da despesa que hoje a cidade tem. Então, a gente começa a entender por que falta dinheiro na cultura? Por que falta dinheiro no esporte? Por que falta dinheiro nas outras secretarias? Porque a gente está gastando, no meu modo de entender, e aqui com toda simplicidade, mas falando tecnicamente, pensando na engenharia de produção, pensando no que há de mais moderno, está gastando de maneira errada. A gente gasta cerca de... Vou até pegar um outro resumo aqui. 29% na educação. 25% na saúde. 13% com a Sanebave. Pode colocar outro gráfico, acho que ajuda a gente a entender. O que eu estou querendo dizer? Toda essa distribuição da nossa despesa, ela precisa partir de uma informação que é importantíssima para a gente. Dos nossos 100% arrecadado, 54% é com despesa de pessoal, é com mão de obra. Então a gente segue 2 leis, todos os municípios precisam enxergar, né, e distribuir essa arrecadação. A Lei 9.394 de 96, que fala especificamente da educação, e a Lei 141 de 2012, que fala da saúde. Então, para a gente refletir, Vinhedo hoje, até o secretário da Educação estava aqui, é um ponto positivo para a cidade. Eu consigo facilmente enxergar que a gente busca algumas coisas boas, mas precisa encarar o que está errado. Então, 25% é o mínimo necessário. Vinhedo gasta 29%, é o ponto positivo, não é? Saúde, o mínimo é 15%. A gente gasta 25%. Então, se a gente usa, ou se a gente analisa o número frio, ele é perigoso. Porque gastar mais não significa que a gente está gastando da maneira correta. Então, eu trago o raciocínio aqui. 54% da nossa despesa com salário, mais 25%, mais 15%, 94% da arrecadação, cerca de 400 milhões de reais, está separado já está destinado.
E, infelizmente, a quantidade de reclamação na saúde é muito grande, a quantidade de reclamação na educação é muito grande. Se alguém ainda tem dúvida, e aqui eu faço questão de preservar os professores, porque quando a gente pensa em educação, não é só questão pedagógica ali de sala de aula, não é só isso. Quanto que a gente tem, ou quanto que a gente se acostumou a não dar mais uniforme para as crianças? Sou testemunha também que a Secretaria de Educação tem buscado parcerias público-privadas. Mas será que essa parceria não é um lavar as mãos da municipalidade? Eu não posso acreditar que é a maneira correta a partir do momento que a gente acha que a solução é colocar os bons parceiros. Que bom que nós temos parceiros, mas tem que fazer a lição de casa. E aí continua. Como é que a gente vai tratar de uma cidade com 6% pensando em segurança, meio ambiente, assistência social, esporte e cultura, lazer, habitação, obras, serviços? Pode colocar. A única conclusão, pode passar o slide, a única conclusão que eu enxergo é que não tem capacidade de administrar. Pode ser o melhor administrador do mundo, mas eu não vejo saída se não mudar a maneira de administrar. Pode colocar outro, que aí... Minha sugestão, que falei muito a semana passada e algumas pessoas me perguntaram, né? Então vamos aos números. Quando eu uso o número dos 5 secretários, se alguém ainda tem dúvida, falamos hoje, o prefeito esteve presente nessa casa, palavras dele, em outubro do ano passado. Ele disse que ia cortar 30% dos cargos de confiança e gratificados e 5 secretarias. Eu gosto desse número, por uma simples situação. O impacto imediato cortando uma secretaria. Um secretário, a gente calcula em torno de R$17 mil, e eu fiz a conta aí, tirando a questão imposto de renda, porque só a gente recordar, não é? O salário é em torno de 2.600, mas a gente tem o fundo de garantia, tem o INSS, e tem a parte da prefeitura que precisa ser contabilizada. Eu fiz a conta mais baixa, não é? Eu sei que alguns setores utilizam 20 mil para calcular uma secretaria ali específica ou secretário. O que a gente imagina? 13 meses, não é? Os 12 mais o 13º, a gente tem uma economia direta, com um secretário a menos, de R$221 mil no ano. 5 secretários, 1.105.000 diretos com secretários a menos. E aí as pessoas também me perguntam, mas qual secretário? Não é um problema nosso aqui dessa casa. Quem é responsável pelos secretários é o prefeito. A decisão de escolher o secretário, seja politicamente, seja por eficiência, eficácia, não importa para a população, importa o bom serviço. Pode colocar o outro? E aí o meu raciocínio continua. Porque sendo otimista, não é? Aproximadamente 42 diretores ligados diretamente à prefeitura. Eu não falei de controladoria, não falei de Sanebave. Desses 42 diretores, se a gente pensar em reduzir 5 secretarias, será que não é possível a gente reduzir pelo menos 10 diretorias? Ali a continha, um diretor, mesmo impacto, não é? 9 mil contando o INSS, separando um pouquinho do fundo de garantia. Economia, por ano, 1.170.000. Pode colocar outro slide para terminar o raciocínio? Com 5 secretarias e 10 diretores, é uma economia anual de R$2.275.000. Eu não estou falando de chefia de gabinete, eu não estou falando de cargo gratificado, e muito menos... porque é uma das desculpas, ou talvez um dos argumentos que podem ser utilizados quando a gente fala em reduzir secretaria, ninguém está falando em reduzir serviço para a população. Eu estou falando aqui de otimizar. E o que é otimizar? Buscar as maneiras, boas práticas, ouvir a população. Não é? Quando a gente escuta isso, que é necessário um pai vir se manifestar, porque não está sendo atendida a demanda do seu filho ali, que quer só praticar um esporte. Alguém tem dúvida ainda quanto o esporte pode ser solução para tantos problemas que a gente tem? Não entrei nem no detalhe na questão dos contratos, dos outros fornecedores. Não é? O raciocínio que eu quero fazer essa semana é a gente pensar sobre isso. É necessário, urgente, mudar a direção da gestão municipal. Se não tiver uma mudança de gestão, já diz os grandes pensadores, um deles, que é Avenato, se a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira, os resultados serão os mesmos. Então, eu desejo a todos uma ótima semana, que a gente possa refletir. Essa casa tem feito, está muito claro que ela tem feito por obrigação a fiscalização e as propostas. É necessário que o Poder Executivo mude a direção. É necessário que ele não se acomode. A gente está vivendo aí um momento diferente,
né, de uma possível cassação, que isso não seja desculpa também para que a prefeitura continue parada. Não, é necessário que sejam tomadas as devidas providências, simplesmente para atender a população. Por essa noite é só.